Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te seguirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Oi, gente, a paz. Vai bem contigo, vai bem com a tua família, vai bem com a tua casa, vai bem com os teus. Quero começando este vídeo com este hino bem antigo da cantora Lauriette, para mim fazer esta reflexão, esta hora, para os nossos corações. E baseado neste hino, a gente olha a letra deste hino e a gente vê: ainda que para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Será que nós estamos dispostos a chorar para servir Jesus? Né? Nós estamos vivendo em tempos tão difíceis, e eu quero botar um tema nessa mensagem: adorando no vale, adorando no calabouço. Você está disposto a adorar no vale, no calabouço? Você está disposto a adorar na cova dos leões? Você está disposto a adorar na arena, nos coliseus? Você está disposto a passar por isso? Estamos chegando a tempos tão difíceis, estamos olhando em um conflito que está tendo em Israel com Ramá, e é muita morte de inocente. E aí, quando a gente olha para essa história, não será se não vem a memória que na Bíblia está escrito, né? E às vezes nós estamos levando aqui a vida na maior tranquilidade, mas enquanto nós estamos na maior tranquilidade, tem gente do outro lado do mundo sofrendo, pedindo por socorro. E se pudesse nos ver, ia dizer assim: Maria, ora por mim. Joana, ora por mim. Marta, ora por mim. Fátima, ora por mim. Raimunda, ora por mim. Zilda, ora por mim. Rita, ora por mim. Se essas pessoas pudessem chamar esses nomes, eles chamariam. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero te pedir para você se inscrever no canal Cá Jesus. Se humilde o canal, que Deus venha abençoar vocês. Você se inscrever nesse canal, dando like, compartilhando com outras pessoas. E quando a gente fala sobre adorar no vale, adorar no calabouço, me traz à memória o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, de quando Pedro estava pregando e ele foi açoitado, foi preso. Na noite que ele foi preso, no outro dia seguinte já era para ser morto, que os homens da lei diziam que iam prender, que tinham prendido ele para matar ele no dia seguinte. Enquanto ele estava preso, esperando a sentença de morte dele chegar, o outro dia chegar para ele morrer, a igreja se reuniu em oração. E ali, enquanto a igreja orava, Pedro estava na prisão. Mas para falar a respeito de Pedro, nós temos que voltar um pouco atrás para saber quem era Pedro. Vocês se lembram quem era Pedro? Pedro foi um dos discípulos de Jesus, muito ousado carnalmente, não espiritualmente, quando ele andava com Jesus. E quando ele andava com Jesus, ele queria brigar com todo mundo. Ele era muito arrogante e ele andava com quem? Com Jesus. Jesus estava ali com ele vendo Jesus ressuscitar morto, vendo Jesus curar enfermo. Ele era arrogante. Ele era muito assim, que como é que eu posso dizer quem era Pedro quando ele andava com Jesus? Eu só quero fazer uma comparação de quando Pedro andava com Jesus
E quando depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, que Pedro se encheu da presença de Deus e se tornou outra pessoa. Porque Jesus mesmo contava com ele, ele disse: Pedro, quando você se converter. Ele andava com Jesus, mas ele não era convertido. E muitas das vezes nós andamos na nossa caminhada, nós andamos com Jesus, nós falamos com Jesus, mas nós não conhecemos quem é Jesus em sua essência. Porque nós não deixamos o Espírito Santo habitar em nós, nós não deixamos o Espírito Santo nos constranger com o nosso desejo, dizendo: olha, você está errado, você precisa melhorar. Nós não deixamos, e nós andamos com Jesus, nós conversamos com Jesus. Às vezes Jesus conversa, tem palavra para nós, mas nós não aceitamos o Espírito Santo nos constranger. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro, ele andava com Jesus, mas ele não se deixava ser constrangido por Jesus. Quando Jesus morreu e ressuscitou, quando ele disse: ficai em Jerusalém, que até do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque Jesus, ele sabia que Pedro ainda precisava se converter, mas Jesus sabia que a conversão de Pedro não era com Jesus próximo dele, porque Jesus sabia que Pedro ia precisar passar por algo terrível para ele poder se converter. Assim somos nós hoje. Estamos vivendo em abundância aqui dentro de casa, vamos para a igreja, sabe, tranquila. Falamos mal uns do outro, criticamos, mentimos uns dos outros e esquecemos que Jesus está vendo tudo e nós não deixamos o Espírito Santo nos constranger. E ali Pedro, aleluia, Pedro, quando ele se encontrou lá naquele reunião, no capítulo 2 com os demais irmãos, que o Espírito entra naquele lugar, que era um sábado pela manhã, e ali entra um vento veemente, impetuoso, e encheu toda aquela casa, e todos aqueles que estavam ali foram cheios do Espírito Santo, e em primeiro lugar foi Pedro. Pedro foi impactado com o Espírito Santo. E quando se levantou um povo para julgar os irmãos, Pedro foi o primeiro a se levantar para defender os irmãos. Pedro, quando andava com Jesus, ele falava dos irmãos, ele brigava com os irmãos, brigava com os religiosos. Quando Jesus subiu, que o Espírito Santo veio, que Pedro foi constrangido pelo Espírito Santo transformado, Pedro se manifestou para defender os irmãos. E Deus está esperando isso de mim, de você, uma mudança para defender aqueles que verdadeiramente estão com sede de viver o sobrenatural de Deus aqui na terra. Estamos vivendo perseguições religiosas já, porém ainda não abrimos nossos olhos para o acontecimento. Hoje eu ouvi uma frase de uma pessoa, um apresentador, um jornalista, se não me falha a memória, por causa de um caso que aconteceu de uma influenciadora, do que ela fez, e era acompanhada por um pastor, e esse pastor acompanhou essa jovem, levou ela para o acampamento, retiro espiritual. Essa jovem tem vídeo dela, ela dizendo que ela foi confrontada por Deus. Deus confrontou ela e ela se reconheceu que ela precisava de Jesus, que ela precisava abrir mão das práticas dela. Ela confessa em um vídeo isso, da maneira que ela teve um encontro com Deus. E ali, quando ela sofria de depressão muito, muito grave, e agora ela fez algo muito doloroso, muito, muito, muito doloroso, que tem doído o coração de muitos brasileiros, de ter conhecido ela, uma menina que era militante da direita, e agora ela chegou, fez assim, o nome dela é Carol Ellen, que está toda nas redes sociais, e eu vi um jornalista dizendo a seguinte palavra: é preciso conscientizar as igrejas, esses pastores, para falar de Jesus para o povo. As pessoas estão morrendo porque estão falando de Jesus. Olha aonde estamos chegando.
Se a Bíblia nos ensina a pregar o Evangelho a toda criatura e o Espírito Santo vai convencer, agora está se levantando pessoas para querer nos constranger, dizendo: param de pregar sobre esse Jesus da Bíblia. Param com isso, que é por causa disso que muita gente está tirando a vida. E isso não é verdade. E isso não é verdade. A depressão é uma doença. Não foi por causa da religião que essa moça fez isso. Não foi. Mas isso aí só é um ponto para que a igreja venha a ser perseguida. Mas também está escrito que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. Estamos vivendo em um mundo de uma frieza espiritual muito grande no Brasil e precisa de um despertamento, e é necessário que tenha esses levantes, que pessoas como essa se levantam para querer parar a igreja, para que esse povo, assim como eu, precisamos ter coragem de dizer: ninguém vai calar a igreja de Deus. É um hino tão antigo da Andréa Fonte. Ninguém pode te calar, igreja de Deus, ninguém pode te parar, seu dono é Deus. Pois é, nós temos um dono e Ele cuida de nós. O que está faltando é nós tomarmos posição verdadeiramente e dizer: Senhor, eis-me aqui. Assim como Pedro tomou posição lá em Atos 2. Quando nós vamos lá para o Atos 12, a maneira que ele foi preso e como o projeto estava para ele ser morto. Mas a igreja orava enquanto Pedro aguardava na prisão. E ali, porque a igreja orava, Deus ordena anjos do céu para ir à prisão de Pedro. Enquanto Pedro dormia, o anjo chega até Pedro, a cela de Pedro. Ele é aprisionado de pé e mão. E ele bate: acorda, Pedro. Cadê a capa, Pedro? É hora de se proteger. Cadê as sandálias, Pedro? É hora de se calçar. Evangelho da paz. Cadê o cinto, Pedro? Acoste o cinto, Pedro, e me acompanhe. Essas foram as palavras do capítulo 12, que o anjo chegou para Pedro e disse, e ele se levantou. Quando ele se levanta, as correntes caem nas suas mãos e dos pés, e o anjo conduz a Pedro até a saída do portão. E Pedro chega na casa onde estava a igreja orando. Lá Pedro se reuniu com os irmãos, mas detalhes, o povo não estava acreditando que era Pedro, eles estavam orando para Deus tirar Pedro da prisão, mas quando Deus tirou e chegou Pedro na casa, eles não acreditaram que era Pedro. E eu te digo, te pergunto, você está disposto a adorar no vale? Você está disposto a adorar no calabouço? Pois é, Pedro, ele estava ali descansando na prisão, porque ele sabia do encontro que ele teve em Atos 2 e da maneira que ele estava tendo essa presença constante na vida dele. Foi essa tranquilidade que veio no coração de Pedro por causa da comunhão que ele teve com o Espírito Santo. Aquele velho Pedro que andava com Jesus acabou ali em Atos 2, se levantou um novo Pedro. Jesus está procurando os novos Pedro para ter um encontro com ele. E Jesus soprar o nome dele e ele sair fazendo aquilo que Jesus ordenava. Não para ter nome na mídia, mas para que ter um nome movimentado no céu. Você tem convicção que o teu nome está sendo movimentado no céu. Nós precisamos sentir isso dentro de nós. Se o nosso nome está sendo movimentado no céu. Quando nós sentimos isso, nossas estruturas abalam. A base familiar é tocada, porque
o nosso nome está sendo movimentado no céu. Necessário é tornar-nos firmes, adorando no calabouço. Porque quando o nosso nome está sendo manifestado, movimentado no céu, nós adoramos no calabouço, nós adoramos na prisão e nós não temos medo da morte. Porque quem cuida de nós é aquele que derramou o sangue dele para nos salvar, para nos resgatar. Por isso, ainda que para servir Jesus, nós íamos ter que chorar. Mas não podemos abrir mão de servir Jesus, de buscar essa presença que nos dá força, que nos renova cada dia. Eu te convido a viver algo diferente nessa terra. Algo bem diferente e impactar outras vidas. Amém, gente? Fique na paz. Que Deus abençoe vocês poderosamente. E seja cheio do Espírito Santo.